A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direitos Humanos, tem a honra de recebê-los para o webinar Unidades de Conservação em Terras Quilombolas, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Ação Solidária da Comissão de Ação Social e Cidadania. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Patrícia Barbosa de Souza, diretora da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos e professora doutora da Escola de Direito. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Bom, inicialmente eu quero agradecer muito numa sexta-feira à noite as pessoas se disponibilizarem a assistir essa aula e principalmente sobre um tema tão importante, tão delicado para a nossa sociedade e que, infelizmente, existe um certo desconhecimento. Então, esse papo que a gente vai ter vai ser uma aula conversa, leve, suave, justamente para isso, para a gente tratar desse tema que é um pouco espinhoso, mas de uma maneira que simplifique o entendimento e também para que todos tenham uma opinião ao final, ou seja, senso crítico, né? Então todo mundo vai poder avaliar. Antes de apresentar os convidados, as pessoas que vão fazer parte dessa banca, eu queria agradecer imensamente a FAD, a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, uma associação que já está há mais de 2 anos lutando pelos direitos humanos, pelos direitos dos cidadãos, em todas as esferas, com professores, doutores, advogados militantes, todo mundo muito determinado e trabalhando com muito afinco pelo nosso país. E também eu queria agradecer muito a professora Tereza, que colocou os alunos dela, são 70 alunos, para assistir esse curso hoje. Ela é professora no curso de agronegócio e agroecologia na cidade de Conceição da Aparecida, Minas Gerais, é no sul de Minas. Para quem não conhece, inclusive, é uma cidade maravilhosa, maravilhosa, vale a pena visitar. E é um curso técnico e eu espero que a gente possa colaborar, porque eles se interessaram muito por esse assunto, porque envolve agronegócio, agroecologia, é algo que está completamente vinculado com as comunidades quilombolas. Bom, sobre os nossos participantes, eu tenho assim, a honra mesmo de dizer que são 2 sumidades que tem nessa mesa, que eu tenho muito orgulho deles terem aceitado o convite para participar. Primeiro, nós temos o Oriel. O Oriel, ele é um quilombola da comunidade quilombola de Ivapurunduva, em Eldorado, no estado de São Paulo. O Oriel Rodrigues de Moraes, ele fez graduação na PUC do Paraná, fez o mestrado na Federal do Paraná e agora ele está cursando doutorado em Direito Agrário na Federal de Goiás. Então, ele é uma pessoa que tem a complexidade do assunto, desde que nasceu. Ele nasceu numa comunidade quilombola, os avós, os bisavós, os filhos dele moram lá, a esposa, e ele vive essa luta há muito tempo. E no país inteiro, ele participa de todas as associações, ele é advogado da IACONE, é uma pessoa de suma importância para o nosso país. E que eu tenho um orgulho imenso de poder dizer que ele é meu amigo de fé, irmão camarada. Depois que eu fiz a minha pesquisa de campo no Vale do Ribeira, nós ficamos amigos. Inclusive, amigos, as famílias ficaram amigas. Então, eu fico muito emocionada de tê-lo como amigo. Ele é um gênio, uma pessoa genial,
e generosíssimo, uma pessoa muito boa. Gosto dele, gostaria muito que ele estivesse nessa mesa e ele aceitou, ainda bem. A outra pessoa, a professora doutora Maria Cecília Manzoli Turati, é uma sumidade no assunto. Eu a conheço há muito tempo, ela, inclusive, foi a minha avaliadora na minha banca de doutorado. Eu acho que uma das pessoas, sinceramente, mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E uma inteligência leve, humana, suave, humilde, que compartilha, que não tem arrogância dos títulos. E uma pessoa que batalha, que luta por aqueles que ela acredita que precisam, né? Então, ela é outra pessoa que faz parte da nossa banca e a gente está tendo o luxo de ter essa conversa hoje com essas duas pessoas maravilhosas que vocês vão ver que são mesmo maravilhosas, não é, eu não estou aumentando, não. Mas, bom, o nosso tema, né, que a gente tem que tratar, unidades de conservação em terras quilombolas. A gente precisa, pelo menos, assim, ter só uma noçãozinha básica. Quilombola. Uma pergunta bem simples que já me fizeram. Olha, por que aquele preto que mora do lado do meu sítio é quilombola e eu não sou? Eu não entendo isso. Então, não é uma pergunta ofensiva, não tem problema nenhum. As pessoas precisam saber por que existe esse conceito, de onde vem, o que significa isso, né? Então, aí a gente tem, bom, primeiro, o conceito que vai ser, evidentemente, muito mais bem tratado pela professora Cecília, né? E pelo Oriel também, mas inicialmente é o conceito antropológico, que diz, que aí eu já não enxergo, que é toda a comunidade negra, que originalmente rural, que agrupa descendentes de seres humanos que foram escravizados, vivendo da cultura de subsistência, e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado. Aqui, esse conceito abarca todos os elementos que a gente precisa. Aí vamos destrinchar isso, né? O que isso significa? A comunidade quilombola, para você identificar, você tem que ter alguns elementos. Identidade cultural. Então, identidade cultural e étnica, né? Então, você vê entre essas pessoas, elas tiveram a mesma origem, os seus antepassados eram quilombolas, eles tinham as mesmas tradições, as mesmas formas de agir, os mesmos costumes. E o outro elemento importantíssimo, territorialidade, é a terra. Esta terra que eles já vivem há muito tempo. E não é necessariamente como o povo pensa, fugiu e aí montou um quilombo, né? Como acontecia, aconteceu um pouco mais no Nordeste. Curiosamente, a maioria dessas terras quilombolas são doações de proprietários rurais, né? Ex-escravocratas, e, assim, maciçamente também são terras que esses negros que eram escravizados compraram depois da alforria. E, a partir daí, as famílias se agruparam ali e se mantiveram. Sempre. Então, isso tem história. Tem muito tempo que eles estão neste lugar. Essa terra tem relação direta com eles. Não é como você ir comprar um sítio em algum lugar. Qual é o teu vínculo com esse lugar afetivo? Existe, tem que ter essa ligação. Por isso, esse é um elemento que compõe o conceito, vamos dizer assim, né, de quilombo, de comunidade quilombola. Outro é a autodeterminação. Então, denominação. Se a pessoa se diz, eu sou quilombola, é o que basta. Ela se atribui, ela se vê como quilombola.
acabou. Este também é um elemento bastante importante. Não, esse é um assunto que vai ser discutido mais intensamente pelos dois professores da mesa, mas eu queria só dar essa introdução bem simplesinha, assim, de uma forma bem didática, para que as pessoas possam entender o que vai ser falado, o início, o pontapé inicial, tá? As nossas normas também contêm o conceito de quilombo, de comunidade quilombola. Isso está na DCT, ou seja, é constitucional. E temos também muitas leis esparsas, né? Então, aí como vocês estão vendo, tem leis federais, portarias, resoluções, instruções normativas, uma infinidade de atos legislativos que você faz um conjunto que trata desse assunto. Mas, de qualquer forma, o tema, o conceito é constitucional. Então, acabou. Está na Constituição, tá? Sobre essa questão, inclusive, de como definir quem é quilombola, quem não é, tem uma música que ela é muito didática, ela é muito bonitinha, assim, porque ela explica o que é isso, o que é ser quilombola, o que não é. Aí eu vou colocar só um trechinho para vocês perceberem como ela é quase uma lição de casa. E se por acaso o som não estiver muito alto, eu peço que vocês subam, porque a gente vai colocar aqui no máximo, tá? Mas se não estiver dando para ouvir, por favor. Não me entrego, não me entreguei, sou quilombola, não me entregarei, sou descendente de zumbi. Não, eu não vou sair daqui. Me ensinou a pescar, o meu pai me ensinou a matar, o meu filho está para nascer, para que se esconder no lugar. Essa terra não é só terra, essa terra é memória. Essa terra não é só terra, ela é nossa história. Bom, a música que dá vontade de ficar ouvindo, né? Afinal de contas, Filho de Gandhi, né? Que delícia que é. Mas percebem como a música consegue ser bem simples, bem explicativa, né? Então, é importante passar esses dados, né? Para que agora a gente dê sequência à apresentação e já com o coração mais aberto, né? Bom, inicialmente eu vou apresentar a professora Maria Cecília, que eu já fiz a apresentação, perdão, mas como a gente trabalhou com esses elementos agora do que é quilombo, do que é ser quilombola, não tem como eu não fazer a pergunta para a pessoa mais indicada, que é o professor Ariel. Então, eu gostaria que o professor Ariel discorresse sobre essa questão e sobre todas as outras que ele achar pertinente e que ele sabe que são pertinentes. Ele melhor do que ninguém conhece. Ariel, a palavra é sua. Boa noite, me ouve bem? Eu estou falando de um quilombo, então espero que consigam estar me ouvindo. Dê um retorno, por favor, para que eu possa prosseguir. O meu lugar de fala é um lugar de fala enquanto quilombola, e vou falar desse segmento quilombola. Então, eu não tenho
pensando num dia 13 de maio, é uma data onde nós, negros, de certa forma, utilizamos para ser um momento de reflexão, né? Não é um momento de comemoração, mas reflexão, o que foi esse maior crime de lesa humanidade, né? Que foi a escravidão de africanos. Para falar de quilombos, eu pensei aqui de fazer um breve histórico, mas muito sucinto, para entender assim, nós aqui estamos num território e graças a muitas lutas para conseguir sobreviver a esse crime que foi a escravidão de africanos. Para refletir disso, eu fico pensando de como foi difícil a travessia do Atlântico. A travessia do Atlântico nos desumanizou, transformou a gente em mercadoria, e essa mercadoria rendeu muito recurso para muita gente, e até hoje ainda se ouvir falar que tem pessoas que medem a gente por arroba. Então, não é uma coisa simples de se pensar que já se passado tanto tempo depois da abolição da escravidão, ainda se tratam a gente como arroba, como mercadoria. Então, isso é triste pensar nisso, né? Então, não tem muita coisa para comemorar nesse 3 de maio. Mas essa luta desse povo que sobreviveu aí à travessia do Atlântico, que foi escravizado, transformado em mercadoria nas colônias, seja ela espanhola, seja ela inglesa, seja ela portuguesa, sempre que teve oportunidade, resistiu a essa escravidão, né? Sempre que teve oportunidade, lutou por liberdade. Então, esse fenômeno de comunidades negras que vivem em territórios coletivos não é um fenômeno só do Brasil. Mas aí a gente pode olhar alguns países que a luta dessas comunidades conseguiu ter status constitucional e garantir direito para essas comunidades nas suas respectivas constituições. Por exemplo, Colômbia, né, tem na Constituição lá o direito aos afrodescendentes, aos seus territórios, no Equador, em Honduras, Nicarágua. E se a gente for ver as datas que foram conseguidas esses direitos, foi nos anos 90 e finalzinho do ano 80. Então, que estavam surgindo as novas constituições e aí entra numa discussão de novos direitos, né? Então, essa garantia o direito sempre trabalhou as terras individuais e sempre o direito individual sobre a propriedade, não direito coletivo. E isso nos molda de maneira diferente de viver, né? Então, isso faz com que a gente tenha que trabalhar e se adequar ao direito moderno, né? E se adequar ao direito moderno, a gente se formalizou em associações. Então, associações para poder requerer esses títulos de propriedades coletivas. Então, a história dos quilombos, nós temos muitos quilombos espalhados pela América Latina e Caribe, e com nomes diferentes, palenques, garífunas, mas a gente tem aqui no Brasil também um número bem significativo de comunidades que ainda resistem em seus territórios. E fora aqueles que também foram expulsos e retirados de seus territórios por grandes projetos, enfim, seja projetos de
especulação imobiliária, seja projetos de expansão aí da agricultura modernizada, seja para mineração, hidrelétricas, e também o tema recorrente hoje da nossa pergunta é unidades de conservação, que também incide sobre esses territórios quilombolas. Eu estou num território onde, de certa forma, já está mais garantido nas nossas mãos. Então, para nós é um território de resistência e que já está garantido porque a gente já conseguiu passar para aqueles procedimentos administrativos que é a titulação dos territórios. Então, a gente tem um território coletivo titulado em nome de uma associação. Mas não é a realidade de todas as comunidades do Brasil. Então, a gente tem mais de 5.920 aí territórios que isso pode mudar com essa questão do IBGE, né? Mas que também nem desses 5.000, hoje não chegamos a 200 comunidades tituladas. Então, nós temos um universo aí de um número gigantesco de comunidades para ser tituladas e que, nesse universo, assim, dessas 200 comunidades tituladas, nem todas foram tituladas de forma a resolver todos os passivos. Então, temos só 54 comunidades tituladas com todos os terceiros, enfim, tirados. O resto ainda tem problemas ainda nesses territórios. Titulou, mas não retirou o terceiro, não resolveu questões ainda relacionadas ao título. Nesse universo de titulação, de demarcação, o que seria a maior reivindicação dessas comunidades hoje, né, no 13 de maio? Nesse 13 de maio, que é um dia de reivindicação, eu imagino aqui no dia 13 de maio de 1888, quando as pessoas foram expulsas da fazenda. Não, você vai ter que retirar, não sou mais seu dono, vocês são gente agora, se virem. Então, foi mais ou menos isso, né? Não teve uma reparação, não teve nada. Então, você vai pegar a mochila e vai para algum lugar, para o morro, né? Aí você pode ver as grandes cidades, sempre tem uma periferia onde a concentração é muito grande de negros, porque não tinham para onde ir, eles não tinham seus territórios. Não tinham as terras, não tinham propriedade. Então, já em outro momento, as que tinham constituído comunidades começaram a constituir famílias. Então, a gente tem aí uma situação um pouco diferente, onde constituiu família em comunidades quilombolas, e aonde, em outros momentos, ali após a abolição, a tentativa de pessoas com seus traumas, pessoas negras com seus traumas, saindo de uma situação, tentando montar família em lugares que não tinham todas as condições para sobreviver. E sobrevivemos. Hoje, basta ver aí as estatísticas, se você pegar como é que nós estamos, sempre em situação mais difícil, mas aí a reparação que não aconteceu aos afro-brasileiros. Então, e daí essa Constituição do Brasil, ela dá os primeiros passos acerca da reparação, onde garante lá no artigo da Constituição, que já foi mencionado pela doutora Patrícia, que é o direito de propriedade dos territórios. Então, isso é a primeira time de reparação, e que daí os quilombos, as comunidades se organizam para reivindicar esse direito. Eu sou advogado popular, então, uma advocacia popular é uma advocacia onde a gente trabalha com o povo, né? Tá ali com as pessoas mais necessitadas, enfim. E o povo que eu trabalho é o povo quilombola.
Então, eu sou advogado da Coordenação Nacional de Quilombos, CONAC. Essa Coordenação Nacional de Quilombos, ela é a organização representativa das comunidades quilombolas no Brasil. Então, ela foi reconhecida como a entidade, como se fosse uma entidade de classe, agora numa DPF que a gente impetrou aí nessa questão do Covid, né, que obrigou o Estado brasileiro a vacinar os quilombos como público prioritário. Então, isso foi o maior ganho que a gente teve nessa questão de pandemia, porque, de certa forma, a gente conseguiu ainda manter algumas bibliotecas vivas, que são nossas pessoas mais velhas, vacinados. Então, a gente teve essa situação, e nessa mesma DPF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a entidade CONAC como a entidade representativa dos quilombos no Brasil. Então, para nós foi o maior ganho, nossa organização representativa, e como legitimado para propor ação também aí na direitos humanos, enfim, representando esse segmento. Para nós foi uma grande vitória na questão da justiça, mas sabemos que nós temos uma batalha muito grande a traçar nesses momentos. Foi recentemente aí divulgado, algumas pessoas estão falando que os quilombos ainda estão com dificuldade de manter seus territórios, de lutas, e a gente está falando, temos sim dificuldades, a gente não vai falar que isso não é verdade, mas também a gente tem uma organização, né? De certa forma, nós estamos organizados, articulados a nível de Brasil, e por que não falar em nível de América Latina, que a gente vem dialogando com outros parentes de outros países. Enfim, a nossa luta é uma luta por território, e esse território a gente utiliza muito, aí a doutora Cecília sabe disso, muito da antropologia, da sociologia, para ajudar a gente a definir o que é esse território, né? Nós traduzimos como território de vida. Um território de vida é um território onde vamos pensar na presente e na futura geração sem esquecer do passado. Passado que nos garantiu esse território. Então, às vezes passados muito difíceis, muito árduos, muitos dos nossos ancestrais tombaram o chão, né? Tem muito sangue nesses territórios, Brasil afora, e que a gente resguarda esse território, aonde a gente trabalha não só a terra por terra, mas um território de vida. Então, a vida tem na dimensão do sagrado, né? Então, esse território também é um espaço sagrado, é um espaço de reflexão, é um espaço de recriar, e é um espaço de proteção e nosso grande espaço de vida, né? Então, é aqui que nossos ancestrais derramaram sangue, estão enterrados, estão umbigados, como a gente fala aqui, né? A questão de que enterrou o umbigo dos nossos antepassados nesses territórios. Então, é o território de pertencimento. Então, as lutas, quando se implicam por pertencimento, é muito grande. Eu vou falar uma coisa na questão, assim, para vocês entenderem quem vos fala. Eu sou um quilombola que resolveu falar assim, vou me dedicar à luta dos quilombos, até porque minha mãe foi uma grande liderança. E nesses últimos 35 anos só falei de quilombos. Então, não sei falar uma outra coisa a não ser de quilombos. E tive a oportunidade de correr o trecho, como a gente fala aqui, de ir em vários quilombos Brasil afora e na América Latina como um todo. Então, tive em várias comunidades quilombos aí e consegui olhar de perto o quanto é significativo o território.
Então, é o território que mantém as comunidades. Eu acho que não dá para separar comunidade, pessoas do território. Então, e o quanto esses territórios estão sendo ameaçados hoje. Hoje, sempre tiveram ameaçados, mas hoje, com uma investida maior, né? Seja com os megas projetos que a gente pode falar. E os nossos instrumentos, muitas vezes, não são suficientes para garantir a autoproteção e a proteção dessas comunidades. A gente espera do Estado para salvaguardar direitos, mas muitas vezes esses direitos são violados pelo próprio Estado, né? Quando o Estado autoriza ali uma unidade de conservação em cima de territórios quilombolas, ele está violando direitos, né? Quando ele dá uma licença prévia, uma licença para a instalação de um grande empreendimento, seja hidrelétrico, seja ferrovia, seja rodovias, seja até especulação imobiliária também, que às vezes ele autoriza loteamento em cima de territórios quilombolas, é a mão do Estado. Então, o Estado também é um grande violador dos nossos territórios. Então, de certa forma, a gente tem que sopesar nessa questão de como a gente tem que mantermos unidos aí. E também, de certa forma, muitas vezes tornar visível as nossas lutas, fazendo denúncias, enfim, em órgãos nacionais e em órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, e isso a gente já o fez. Então, de certa forma, quilombos não é uma coisa que já não está sendo falado. Já foi até questões do exame da ordem, por exemplo, enquanto não foi eu que formulei essa questão, mas já caiu na questão da ordem. Uriel, então, é assim. Uriel, desculpa, eu queria te interromper, mas, na verdade, porque eu queria aproveitar o que você está falando, que é muito importante. Quando você trata da questão do Estado ser um dos maiores infratores, né? Inclusive, lá na sua comunidade, em Vocorunduva, todas as vezes que eu estive lá, e não foram poucas, sempre tinha helicóptero da polícia florestal, muito próximo da gente, muito baixo. E vocês têm, por ser um local, uma unidade de conservação, vocês têm direito a explorar a terra, um mínimo, né? E aí eu quero que você dê esses detalhes. Quais são esses percentuais? E nas conversas lá com todos, eles disseram, olha, é tão complicado porque você tem que pedir autorização para fazer esse plantio. O problema é que a semente não fica esperando 2 anos, porque o teu papel fica lá esperando carimbado 1 ano, 1 ano e pouco. Aí eles vão autorizar você a semear. Só que aí você já perdeu semente. Tem época, né, para o cultivo, para a colheita, e a lei ela simplesmente ignora por completo isso. E vocês vivem isso diariamente, e vocês são multados por isso. Então, eu queria que você explicasse essa situação que vocês vivem. Situações professora, que a gente enfrenta no dia a dia, cotidiano, vamos pensar na questão das leis, né? As normas, essas leis não foram feitas por nós, né? A gente, de certa forma, muitas vezes não participou da elaboração das leis e principalmente a nossa participação no Congresso ou na Assembleia Legislativa também não é a maior força para fazer incidência sobre os nossos direitos. Então, de certa forma, esse direito é feito por alguém com interesses outros. A gente vive numa teimosia. A teimosia é mostrar para o Estado que a gente é protetor da vida, é protetor das águas, é protetor das florestas.
e convivemos com a floresta porque a floresta faz parte de nossa vida. Então, esse entendimento é que nos molda diferente. Se pegar uma região igual essa onde eu estou, no Vale do Ribeira, onde as unidades de conservação elas estão aí dentro da comunidade ou incidindo sobre o território quilombolas ou não. Mas é onde tem essas unidades, essas áreas que são áreas protegidas, foram protegidas por os quilombos. Então, aonde tem uma reserva de mato, foram construídas pelos quilombos. É um espaço que ele pensa no futuro, né? Então, ele não sai desmatando, não sai destruindo para grandes monoculturas. Então, ele trabalha numa cultura de subsistência, um produto mais organizado e uma certa forma, um convívio com a natureza. Porque ele entende que os seus ancestrais conseguiram conviver com a natureza, a gente também consegue. O difícil é que os entendimentos que as pessoas têm sobre a ocupação desses territórios, né? Então, de certa forma, eu tenho uma visão que muitas vezes se chama racismo ambiental. Quer dizer, é uma forma de não deixar esse pessoal manter a sua cultura ali. Por outro lado, as violações são tamanhas, viu, doutor? Então, a gente não está aqui para fazer as denúncias, né? A gente está aqui para colocar o tema para a gente debater e falar que existem inúmeras violações aos modos de vida das comunidades. E a gente, sabendo das violações, a gente está falando diferente. A gente tem as nossas roças hoje, elas são reconhecidas como patrimônio, né? Como patrimônio cultural. Então, isso é uma luta que vem de muito tempo. Então, a roça de Coivara, no estado de São Paulo, é reconhecida como um sistema de plantio que não causa impacto grandes no meio ambiente. Então, isso para nós é um grande ganho. Nós temos uma APA, chama uma área de proteção ambiental, que é uma APA quilombola. Então, ali está todos os quilombos que fazem parte do conselho dessa APA. O grande desafio é na gestão dessa APA, porque é uma forma de o Estado também querer incidir sobre nossas áreas de conservação. Então, se é uma APA quilombola, quem devia estar na gestão dessa APA, quem devia estar coordenando são os quilombolas, porque é os territórios deles que conseguem que está conservado. E isso, muitas vezes, é uma queda de braço bem difícil com o Estado, porque, de certa forma, eles também querem proteger a natureza, mas proteger o que nós protegemos. E daí eu falo assim, nós protegemos a natureza, nós protegemos nossas águas e nós protegemos o meio ambiente para a humanidade. Então, de certa forma, necessitamos de ter uma paga para os serviços ambientais, porque nós prestamos serviços ambientais e de qualidade para a humanidade. Então, de certa forma, a gente mantém a biodiversidade da Mata Atlântica e, de certa forma, protege a biodiversidade da Mata Atlântica. Então, devemos receber uma paga por isso, por serviços ambientais. Então, não estou rebatendo a afirmação, estou falando que a gente tem essa visão de que sabemos que o Estado é um grande violador, mas também tem outras especulações que muitas vezes foge do controle também, que às vezes é o conflito com o fazendeiro, o conflito com o terceiro irregular, e, enfim, agora a fronteira da mineração e o agronegócio. Então, isso as lutas são desiguais, né? São muito desiguais. Só para aproveitar,
nesse momento de falar sobre o Vale do Ribeira, o Vale do Ribeira ele concentra um grande número de comunidades, né? Então, eu estou num município chamado Eldorado. Em Eldorado tem 13 comunidades quilombolas. Então, é um município que tem uma extensão territorial muito grande, é o quarto em extensão territorial do estado, e que não chega a ter 15 mil habitantes. Então, essas comunidades estão sempre espalhadas na zona rural do município. E, então, de certa forma, convivem com a natureza e vivem da natureza. Então, isso é importante para a gente só situar aonde nós estamos. E na região a gente tem cachoeiras em territórios quilombolas, temos a Caverna do Diabo, que é um grande assim, patrimônio turístico que tem no Vale do Ribeira, ele está dentro do território quilombola também. Então, de certa forma, existe aí muitas lutas para que a gente consiga ter uma parceria para administrar esses bens que estão nos nossos territórios. Para além disso, uma história de vida, eu sou um quilombola que atua no Movimento Nacional de Quilombos e que a luta por direitos sempre estiveram em primeiro plano, né? Primeiro o direito de ser gente e depois o direito de ter o território. E isso me fez trilhar por um caminho um pouco árduo, que foi o caminho do direito. Então, eu não tenho vergonha de falar que meu curso de direito demorou 10 anos. Então, um curso diferente dos outros, né? Eu estudei até 5º ano, depois voltei e fiz tudo de novo. E hoje estou inscrito como advogado. E isso muda um pouco a visão das pessoas. Você é advogado mesmo? Mas você está inscrito na ordem? Você tem... Eu falei, sim, tem. Né? Mas as pessoas não acreditam muito porque são poucos negros também advogados. Né? E um advogado quilombola, então é mais diferente ainda. E quando eu tive a oportunidade de ir para a universidade, eu falei assim, eu vou tentar lá e falar que nós podemos também ser mestres e ser doutores. Então, é esse caminho que eu estou perseguindo. Né? Eu quero ser um doutor quilombola no município onde eu não conheço doutores formados em Direito. Né? Então, pode ser que eu seja um dos primeiros doutores em Direito no município bastante antigo. E para as comunidades quilombolas, isso, de certa forma, é uma referência, é uma forma de resistência. Então, eu sigo esse legado. Né? Mas não sou romântico em acreditar que o direito vai resolver nossa vida, né? Nossa vida de quilombos não vai resolver simplesmente com o direito, que muitas vezes os direitos não foram feitos por nós, né? Nós não dominamos o Congresso, nós não temos incidência muito forte nos congressos para fazer as leis que nos favoreçam. E toda vez que tem uma lei que nos favorece, a gente é prejudicado. Por exemplo, eu fiz parte do decreto 4887, que regulamenta o procedimento administrativo para demarcação e titulação da terra de quilombos. Bem difícil falar tudo isso, mas em 2003, quando eu fiz parte do grupo de trabalho, que ajudou a elaborar o decreto, e que o decreto foi, aí em 2003 ele entrou em vigor. Em 2004, 6 meses depois, um partido político entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Quer dizer, então foram mais uma luta na justiça para falar que nosso direito é constitucional. Então não foi uma pessoa, foi um deputado, foi um partido político que fez isso. Então, quer dizer, a nossa luta não é uma luta simples, que envolve um partido político. Se debruçar sobre um tema de quilombos é muito difícil. E que demorou 14 anos nessa luta. Então, 14 anos na justiça para conseguir garantir isso. E naquele momento, quando teve a primeira defesa, sustentação oral, eu não pude fazer, porque eu não estava escrito no exame da ordem. Já em 2018, eu já estava lá vestido com a toga e o advogado dos quilombos vai falar. Infelizmente,
não precisou, né, fazer uma sustentação oral, porque os votos foram tudo favoráveis para a gente conseguiu manter o decreto aí vivo ainda com nossas inserções que tivemos nesse decreto. Foi muito boa para garantir território, né, para garantir uma política pública para quilômetros. Então, eu não quero me estender muito, só para a doutora Cecília poder falar um pouco, ajudar nessa questão dos conceitos. Eu não me prendi aos conceitos, mas eu me prendi à questão de quanto é importante a luta dos quilombos como resistência. A música já fala isso, né, Patrícia? Doutora Patrícia? A música fala isso da resistência do território e nós somos territórios vivos, então os territórios estão aqui. E a luta maior que a gente tem é que a gente consiga que um número grande de comunidades seja titulada breve, porque já se passaram 30 e poucos anos de Constituição, e se continuar nesse ritmo, vai demorar mais de 500 anos para titular os outros restos das 5.000. Então, esse é a luta por satisfação do direito garantido às duras penas. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Uriel, porque foi uma aula absolutamente completa, né? Então, você traz a prática, a teoria, toda a fundamentação teórica você tem, além de você ser uma simpatia, né? Cativante. Então, você quer ficar ouvindo horas, né? Tudo que você tem para falar, e não é pouco. É que aqui o nosso tempo é bem apertadinho, né? Mas agora eu vou passar a palavra à professora doutora Maria Cecília, que o professor Uriel também a conhece há anos nessa luta também, né? Ela como acadêmica e que foi responsável pela elaboração de vários relatórios técnicos, né? Para poder fazer titulação de terras ali nessa região, né? Em Eldorado, região de Eldorado, de muitas comunidades. Ela conhece profundamente também todas essas questões. Professora Cecília, por favor, fala. Bom, gente, boa noite a todas, a todos. Eu vou fazer uma fala breve, tá? Queria pegar esse último ponto aí que o Uriel falou, né? Sobre essa demora para titular as comunidades quilombolas. Se a gente pensar que nesse último período, nesses últimos 3 anos, a gente teve uma redução maciça do orçamento, né, que o INCRA pode utilizar para garantir a titulação dessas terras, para fazer projetos de desenvolvimento para as comunidades quilombolas. Então, acho que vai demorar mais tempo ainda se continuar nessa toada, Uriel. Tomara que não. Mas, enfim, vocês estão me vendo, gente? Sim? Sim. Sim. Legal. Bom, queria falar um pouquinho de uma palavra que apareceu na fala da Patrícia, na fala do Uriel, que é a palavra resistência. E aqui a gente não está falando, se a gente for falar de resistência cultural, né, a gente tem que ir lá para a antropologia e pensar o que é cultura. Cultura não são só as festas, as músicas, enfim, as danças, né? Não é só uma cultura artística. A cultura é toda e qualquer atividade realizada pelo ser humano nessa interação com outros seres humanos e com a própria natureza, né? Então, não é à toa que o Uriel disse que o sistema de Coivara, né, que para quem não conhece, é um sistema de plantio, né, em que você tem momentos de pousio, né, que a terra fica repousando ali por alguns anos, tem as queimadas que garantem, a queimada dos pés, né, que você já colheu,
porque aí você consegue garantir a fertilização daquele solo, deixa ele reposando, enfim. Não sou uma especialista, tá, Ariel? Mas é mais ou menos isso aí, né? Então, esse sistema, esse saber fazer a coivara, faz parte da cultura quilombola, né? Então, quando a gente fala em resistência, a gente está falando de um contínuo histórico que liga aquelas comunidades quilombolas, aqueles quilombos lá do século XVII aos quilombos do século XXI. Esse termo resistência faz com que essas duas realidades de momentos históricos diferentes se unam. Ao mesmo tempo, se eu tivesse com vocês aqui na sala de aula, eu ia falar, quem quer me dizer o que passa pela sua cabeça quando você pensa numa comunidade quilombola? Como você acha que é uma comunidade quilombola? Como você acha que se originou a comunidade quilombola? Assim como acontece na sala de aula, imagino que muitos de vocês iam ter aquela imagem daquelas novelas de escravidão da Globo, né? Então, sempre baseado num certo binômio, assim, né? Que é fuga e resistência num local bem escondido. Porque, enfim, você acabou de recuperar sua liberdade, você tem que se esconder, ficar isolado, né, para não ser encontrado pelos capitães do mato, etc. Acontece que a gente, de fato, essa realidade, né, da fuga de pessoas negras escravizadas para esses espaços, né, a própria palavra quilombo, que vem do banto, ela quer dizer o significado dela no banto, né, é acampamento, uma fortaleza, né? É um lugar de proteção, no fim das contas. Por mais que a gente tenha tido essa conformação, essa origem das comunidades quilombolas ali do século XVII até a abolição, a gente tem outras formas. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as outras formas de constituição de uma comunidade quilombola, né? Ali mesmo na região do Vale do Ribeira, você teve algumas famílias, né? Que elas ganharam não é o melhor termo, tá? Elas receberam como recompensa por terem ido lutar na Guerra do Paraguai, você puxa, né, lá na frente da Guerra do Paraguai. Então, receberam algumas parcelas de terra ali, só que são parcelas de terra e nunca foi dado para eles a escritura, né? Você deixa a posse, mas a propriedade não está juridicamente completa. O que a gente tinha de muito comum? E vai muito ao encontro do que o Ariel falou sobre as terras coletivas, né? Nas igrejas, nas pequenas igrejas rurais, igrejas do interior, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil é um país formado no catolicismo rústico. Você não tinha padre que ia para os bairros rurais, o padre passava por lá uma vez a cada 4 meses, a cada 6 meses, né? Mas você tinha sempre uma capelinha, de qualquer maneira, no vilarejo, uma igrejinha maior no vilarejo, e você tinha o pároco, que mesmo que não estivesse lá, ele era o responsável. O que ele fazia? Geralmente ele doava uma área que se chama patrimônio, né? Aqui em São Roque, no município de São Roque, para quem não é de São Paulo, é aqui pertinho da capital de São Paulo. No município de São Roque, a gente tem o Quilombo do Carmo, que a origem é o patrimônio do Carmo, uma área que foi dada para a igreja para as pessoas negras escravizadas
recém-libertas pela abolição, e como vocês sabem, no momento da abolição, simplesmente falaram assim, você era uma pessoa negra escravizada, poxa, agora eu não preciso mais de você, vou contratar aqui outra mão de obra, imigrante, europeia, se vira, né? A gente não teve nenhum processo de política pública, de inclusão, né, da população negra escravizada e, então, liberta a partir do famoso 13 de maio de 1888. Mas, enfim, essa era uma das formas, né? Essa terra era dada para as pessoas, as pessoas negras escravizadas, elas viravam terras de santo, elas, muitas vezes, em muitos lugares do Brasil, elas são chamadas terras de santo. Outra forma que é muito interessante, no arquivo estadual aqui do Estado de São Paulo, no arquivo histórico do Estado de São Paulo, tem diversas cartas de ex-senhores de pessoas negras escravizadas no leito de morte, arrependidos de toda a violência, de todas as crueldades, com medo de não serem aceitos no céu, eles doavam áreas, glebas, para os seus escravos, né? Então, eram aquelas cartas assim, no dia 18 de setembro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1800 e blá, blá, blá. Eu, Sinhá, não sei o quê, dou tanto de terra, medida ali pelo rio, pela árvore. Então, são várias formas, né, de acesso à terra para essas populações negras. São terras rurais, na maior parte dos casos. Tem alguns quilombos urbanos, poucos, né, muito poucos, mas são áreas rurais. E o que é o mais interessante, né? Quando a gente pensa nessa conformação mais histórica deste quilombo que se forma pela fuga, então as pessoas tinham que estar lá escondidas. Você fica imaginando, poxa, eles estavam isolados, então eles tinham que ser autossuficientes, né? De fato, se você está lá escondido, você tem que ser autossuficiente. Mas essa não é a realidade das comunidades quilombolas, sobretudo no final do século XIX, né? São comunidades rurais, negras, e muitas delas, e eu digo muitas delas, porque assim como os povos indígenas não são um só, né? Tem diferenças inúmeras, as comunidades quilombolas também não são todas do mesmo jeito, né? Então, as comunidades quilombolas, de alguma maneira, comercializavam, né, o seu excedente, produziam a farinha, vendiam nas feiras, fazem isso até hoje, né, Ariel? É uma prática. Então, você tem uma relação com a sociedade envolvente. Nesse contraste com a sociedade envolvente, a identidade quilombola já começa a se formar. Um segundo aspecto da identidade quilombola, territorialidade. Tanto Patrícia quanto Ariel já falaram bastante bem. Eu não vou voltar muito nesse tema, só gostaria de reforçar. Cecília, vou te interromper só um minutinho. Sim. Não está aparecendo a sua imagem para ninguém. É alguma coisa, será que é aí? Ou talvez na distribuição da imagem da OAB? Verifica, só confirma para mim se no seu computador está tudo ok. Agora sim. Bom, desculpa, gente. Coisa
coisas tecnológicas não são exatamente a minha praia, né? Como boa antropóloga que sou. Mas, enfim, então, só para a gente voltar um pouco na questão da territorialidade, Uriel já falou bastante, Patrícia já falou bastante, eu só queria reforçar que sem território, o modo de vida da comunidade quilombola, todas as suas práticas, todo o seu reconhecimento mútuo entre os pares, não tem onde ser exercido, né? E eu acho que um outro aspecto importante que a gente tem que pensar, lembrando que a identidade é sempre contrastiva, né? Assim como a gente fala, eu sou da cidade de São Paulo, aí vem aquele nosso amigo lá do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Você tem uma identidade, eu sou carioca, eu sou paulistana, que não é meu caso, porque eu sou mineira, sou paulistana, mas e o meu amigo carioca, o que eu compartilho com os outros paulistanos? Algumas coisas, não com todos os paulistanos absolutamente, a não ser a gente viver num território delimitado e reconhecido, né? Assim como os cariocas. Então, acho que um outro aspecto que é interessante a gente lembrar quando a gente fala de identidade é a questão do parentesco, né? As comunidades quilombolas, na maior parte das vezes, né, e das conformações, elas são formadas por parentelas extensas, né? Primos, tios, que fazem parte de uma mesma família, que está ancestralmente, né, há 150, 200 anos ou menos naquele território. Então, o parentesco dá essa identidade, nós e os outros também. E mais um aspecto dessa identidade contrastiva, né, sou eu e o outro, né? Isso na antropologia é conhecido como alteridade, né? Um outro aspecto que é muito, muito importante, ele vem de um sociólogo norueguês chamado Fredrik Barth, que é a ideia dessa identidade contrastiva que se forma exatamente durante a resistência. Então, a identidade, ela se fortifica, ela se solidifica, ela é necessária. Então, quando a Patrícia falou sobre a questão da autodenominação ou do autorreconhecimento, né? Nossa comunidade é quilombola. Muitas das vezes, essa autodenominação, ela vem por necessidade para poder lutar em defesa do território, do seu modo de vida, né? Então, quando você tem, por exemplo, casos, né, muito comuns de grileiros de terra, né, fazendeiros que não têm, na verdade, não tem a propriedade, né? Eles grilam a terra devoluta, a terra que é do Estado, falsificam lá um documento dizendo que é deles. Esses grileiros, por exemplo, são useiros e vezeiros em passar a sua cerca para além do território quilombola, né? Soltar animais na área do território quilombola para estragar a plantação das comunidades quilombolas. Em casos mais extremos, como aconteceu até aqui numa comunidade quilombola chamada Cafundó, que é aqui em Salto de Pirapora, bem pertinho de Sorocaba. Você vê que a gente tem comunidades quilombolas bem próximas aqui da cidade de São Paulo, né? Nessa comunidade, atearam fogo. Os grileiros atearam fogo na casa dos quilombolas, em casas quilombolas, né?
Então, neste momento, a gente não tem muitas notícias, porque esse esbulho do território quilombola, ele vem sendo feito de outras maneiras, né? Ou por grandes empresas que não respeitam o território quilombola, grandes empreendimentos, né? O Ariel já falou, minerários, enfim, hidrelétricos e etc. E mesmo pelas unidades de conservação, né? Paty, acho que a gente já passou do tempo, né? Então, eu vou parar por aqui, assim, porque acho que a gente já estourou, né? Está desligado o seu microfone, Paty. Você está falando comigo? Cecília, uma observação só quando você falou dessa questão dos grileiros, ou esses problemas também, né, que as comunidades enfrentam. Eu até estou colocando aí uma foto, que foi um dia que eu estava em Eldorado, fui ao fórum, porque, né, tinha que ainda advogar à distância, e perguntei para serventuária o que era aquilo, né, porque era bem na recepção do fórum. Ela falou, olha, todas essas armas aí é de mateiro. O pessoal entra nas comunidades e para pegar palmito, né? E, enfim, aí quando eles são apreendidos, a gente recolhe, né? Recolhe todo o material. E eu falei, nossa, mas fica aqui, né? Ela falou, porque não cabe, porque tem uma sala cheia já. Então, exatamente, quando você diz isso, as pessoas acham que, será que é mesmo? Tá aí. E eu fiquei bem assustada, sou advogada, frequento fórum, delegacia, mas eu vi aquilo e falei, não é brincadeira, é uma luta violenta, né? E dificílima, por todos os lados. É o grileiro, é o mateiro, é o poder público, as grandes empresas, né? Aliás, aí você ia entrar nesse assunto, eu queria só que você desse só um toquezinho sobre essa questão, desse conflito do público e privado, em unidades de conservação, ali naquela região que você teve uma boa experiência. Pessoal, bom, na verdade, assim, os territórios quilombolas, né, o que garante, né, o direito quilombola é essa posse, né, sobre o território, muitas vezes esbulhada de várias formas, como eu falei, é uma posse e um uso da terra muito calcado, né, no direito consuetudinário, né, é um direito da posse mesmo, do uso útil. Parece um pleonasmo, mas não é não, tá? O que acontece? Quando você, como o Ariel falou, você tem pouquíssimos, né? Você tem menos de 10% dos territórios quilombolas titulados. Essa titulação das áreas quilombolas, ela é sempre uma titulação coletiva, né, em nome da Associação de Remanescentes de Quilombo. Quando a comunidade não tem esse título, muito pela discussão, né, do movimento quilombola com essa assessoria dos antropólogos e antropólogas, tal, se conseguiu fazer por mais ou menos uma década, pelo menos, desde 2004, que esses territórios não titulados tivessem os mesmos direitos dos territórios titulados. Então, por exemplo, acesso a políticas públicas, acesso ao Luz para Todos, por exemplo, vamos lembrar de um programa, Luz para Todos. As comunidades quilombolas, elas em si já tinham direito a essa política na frente de outros grupos rurais.
Porque se entende que as comunidades quilombolas, né, e é por isso que a gente não sabe, não, a gente só fica com a imagem do quilombo da Globo, porque pelo menos eu, Patrícia, que, né, estudamos ali nos anos 80, 90, mais ou menos, a gente nunca teve isso no livro didático, nunca foi ensinado para a gente, nunca foi falado, né? Essa é uma invisibilização das comunidades quilombolas feita pela história oficial, né? Porque as comunidades quilombolas, elas sofrem, né, desse ponto de vista antropológico, elas sofrem um triplo preconceito, um preconceito de 3 naturezas, né? De serem pessoas negras, pobres e da roça, né? Patrícia deve se lembrar, ela conhece bastante também um quilombo que é em Cananéia, que chama Mandira. Lá no município de Cananéia, as crianças se xingam na escola, chamando umas às outras de mandirano, né? Então, esse preconceito, essa invisibilização, esse desrespeito, essa violação de direitos, como disse o Ariel, ela é constante e ela é muito informada por esse triplo preconceito. Qual que é o expediente que tanto as unidades de conservação quanto grandes empreendimentos que vão, não interessa se vai passar em cima do território quilombola, se estiver próximo do território quilombola, tem uma portaria interministerial de 2015, a 60/2015, que ela dá distâncias, né? Então, se o empreendimento minerário tiver a mais de 8 quilômetros de uma comunidade quilombola, a comunidade quilombola não precisa ser ouvida, a comunidade quilombola não precisa ser estudada para ver quais vão ser os impactos, certo? Agora, pode ser que tenha um rio que a comunidade quilombola está a 30 quilômetros, vai vazar algum rejeito de mineração lá, vai prejudicar a comunidade quilombola que pesca, por exemplo. Tem muitos quilombolas pescadores, né? 30 quilômetros lá embaixo. De qualquer maneira, a gente tem um decreto, que é o 5051, que foi assinado em 2004, que reconhece, né? Esqueci agora qual que é o termo jurídico, gente. Reconhece a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é a organização, é a Convenção sobre os Povos Tribais e o direito, povos tradicionais no geral, né? E o direito desses povos serem ouvidos em qualquer intervenção que vá prejudicá-los, que vá gerar algum impacto, né? Então, essa oitiva da comunidade quilombola se chama consulta livre, prévia e informada, né? Livre, porque você não pode coagir a comunidade, né? Prévia, porque ela tem que ser antes de iniciar, antes de ter licença, né, para fazer o empreendimento. E informada, porque você precisa garantir que a comunidade quilombola saiba como vai ser o empreendimento ou a unidade de conservação, o que ela vai perder com isso, né? As convenções são chamadas de soft law, né? Tipo, é uma recomendação, digamos. Mas o decreto dá um pouco mais de força para ela. E esse é um instrumento que vem sendo utilizado para que as comunidades quilombolas tenham voz, força, né? Quando eles não conseguem, né? Tem muitas comunidades quilombolas que não têm condição de contratar um advogado, por exemplo. Então, às vezes, para fazer valer o direito das comunidades quilombolas, só recorrendo ao Ministério Público. O Ministério Público, em alguns lugares, em alguns casos, tem sido muito, muito importante para garantir os direitos quilombolas em geral. Pronto. Cecília, muito obrigada. Você também
precisaríamos ficar aqui pelo menos uns 5 dias falando, né? Porque várias situações a gente já fui falar na FESP, que você me convidou, em outros locais. Então, quer dizer, não falta assunto. E agora, nesse momento político, é que realmente esse assunto tem muito que ser falado, muito que ser discutido, porque os problemas, eles aumentaram exponencialmente. De qualquer forma, a luta continua, né? O movimento das comunidades está cada vez mais forte, eles cada vez mais unidos, e ainda bem que também a comunidade acadêmica está tentando fazer alguma coisa, porque às vezes entra também só para atrapalhar, né? E que o direito está conseguindo se abrir também para isso, né? Isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Nessa comissão, você tem um núcleo de quilombolas e indígenas, né? E aí eu tenho que fazer assim uma reverência ao professor Flávio Pereira Bastos Leão, que é incansável nessa luta, né? Que é o presidente do nosso núcleo. Então, bom, eu gostaria de agradecer infinitamente vocês, agradecer muito quem assistiu, espero que tenha ajudado para entender, porque o importante é primeiro você entender, para depois você opinar, para depois você ter preconceito, né? Então saiba primeiro do que você está falando, né? Então a gente tenta, né, de alguma maneira auxiliar nesse sentido, né? É o papel. Então, vou dar boa noite para vocês todos. Muito obrigada. E vamos encerrar com a música, com esse mantra, essa música maravilhosa que eu adoro. Você me tirou a imagem? Ai, que bom. Não me entreguei, sou quilombola, não me entregarei, sou descendente de zumbi. Você gostou dessa música? Não é o teu tipo, né? Mas você concorda que ela é bem ilustrada? Tati, seu microfone está aberto. Essa terra não é só terra, ela não se chora. Tem como encerrar aí? Não me entreguei, sou quilombola, sou descendente de zumbi. Sair daqui. Pode.